assim, né? Mas vamos lá. A mensagem de hoje chama Conclusões Naturais. E começa assim: o paciente jamais desespera, o inquieto reclama agora ou depois. Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Como foi a semana? Espero que tenha sido boa. E pra gente aproveitar, né, mais um tema de hoje, né, Fezinha? Com certeza, gente. Hoje a gente tem um tema muito especial. Eu estava no estudo aprofundado da doutrina espírita e eu bati nesse roteiro, né, e me apaixonei. Eu falei, nossa, isso aqui a gente precisa compartilhar, né, Fezinha? Muito linda a passagem que a gente vai estudar hoje. Vamos falar do centurião de Cafarnaum. Eu espero que vocês gostem. É uma reflexão muito bonita acerca da nossa fé, né? A fé que a gente ainda precisa construir e fortalecer dentro de nós. Então, acho que a gente já pode começar, né? Vamos todos, então, agora nesse pensamento de amor e de união e já focando na nossa fé, fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao nosso divino amigo, agradecendo por esses momentos de reflexão, de aprimoramento íntimo, através de todas as lições que ele nos deixou. Que o estudo de hoje fortaleça a nossa fé e também a nossa vontade de servir no bem e na seara do Cristo. Que a espiritualidade amiga que nos protege, nos inspira, nos oriente nos estudos de hoje e esteja ao nosso lado, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, a mensagem de hoje eu trouxe do livro Agenda Cristã, que é do André Luiz, né, pelo Espírito André Luiz, pelo Chico Xavier. E é uma mensagem curtinha, na verdade o Agenda Cristã tem várias mensagens curtinhas, né? E eu gosto porque às vezes a gente deixa na bolsa, abre, são bem certeiras assim, né? Mas vamos lá. A mensagem de hoje chama Conclusões Naturais. E começa assim: o paciente jamais desespera, o inquieto reclama agora ou depois. O corajoso suporta as dificuldades superando-as. O temerário afronta os perigos sem ponderá-los. O iluminado brilha, o teórico fala excessivamente. O irmão estuda processos de amparar. O adversário observa os recursos de ferir. O homem comum ajuda conforme as inclinações e o cristão auxilia sempre. Então vamos lá, né, gente? Nessas comparações, eu destaquei algumas, né, situações, né, quando ele fala que o teórico, ele fala excessivamente. E eu fiquei pensando nisso, né, Fê? Porque às vezes a fala excessiva é uma forma até da gente disfarçar, sim, né? A falta do nosso conhecimento, a falta da nossa iluminação, né? Então, assim, é pouco, como que fala assim, falta essa luz realmente, né? Porque quando a pessoa ela já é iluminada, às vezes ela fala coisas muito objetivas, muito certeiras, às vezes a ação dela brilha mais do que a fala. Às vezes ela até silencia, né? Ela silencia, exatamente, né? Aqui, quando o adversário observa os recursos de ferir, né? Então eu fiquei pensando assim, até na questão assim de quando a pessoa ela coloca situações para provocar a outra, sabe? Para deixar a outra constrangida, ou até uma situação que ele não cause, mas que ele vibra, né? Com às vezes o desamparo do outro, né? Que acontece alguma situação, a pessoa ainda fala assim, ai, bem feito, mereceu, né? Então o pensamento chega, né? O pensamento chega. Então, assim, são coisas que valem a pena a gente refletir. E a questão das inclinações, né? Que o homem comum auxilia conforme as inclinações.
Então, né, será que eu vou ter alguma vantagem nisso, né? Então, as pessoas que ajudam, se elas vão pensar, não, então eu vou fazer isso agora, mas depois você me retribui. Isso não é um auxílio verdadeiro, né? Já esperando recompensa. Já esperando recompensa, né? Ou então, como diz no Evangelho, a questão do homem de bem, né? Se ele não deixou voluntariamente uma ocasião de ser útil. Então, essas diferenças, né? Tem as outras aqui que eu não citei, mas essas diferenças de várias situações, com qual ou quais, né? A gente se identifica. Em diversas situações do nosso dia a dia que a gente possa prestar atenção nisso e reparar, né? Então a gente vai agir talvez de uma forma mais resiliente, mais correta em determinadas situações e dependendo da nossa vigilância, mais imprudente em outras, né? E aí a gente vai observar então o que a gente já superou e o que a gente ainda está precisando trabalhar, né? Então que a gente possa fazer essa autorreflexão e que a gente possa ter força aí para seguir em frente no nosso dia a dia. É isso. Lindo, amiga, obrigada. E eu acho que a gente pode começar lendo essa passagem que está em Lucas capítulo 7, versículos 2 a 10. Você quer ler? Posso ler? Pode ler. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhes que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo, é digno de que lhes conceda isso, porque ama a vossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas, quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhes, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entre debaixo do meu teto. E por isso, nem ainda me julguei digno de ter ido contigo. Dizer, porém, uma palavra ao meu criado, se você disser uma palavra, meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre o meu poder. E digo a este, vai, e a ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isso, e ele faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele. E voltando-se, disse à multidão que o seguia, digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Bom, gente, a gente vai precisar, eu acho que eu vou esperar esse carro de som passar para a gente começar a falar. Vai ser bem rapidinho, gente. Pronto, passou, eu acho. A gente vai tentar destrinchar cada trechinho desse texto, porque é um texto, uma passagem muito bela, né, que está no Evangelho de Lucas. E a gente precisa também, antes de começar a tentar interpretar o que está aqui narrado, né, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, para que a gente entenda o contexto da época, né? Sim. Então, quando a gente fala em Cafarnaum, é uma cidade muito simples, né? A época de Jesus era uma aldeia de pescadores e foi onde ele começou o seu ministério. Então, foi lá que ele fez as suas primeiras pregações, foi lá que ele realizou as primeiras curas também, né? E ele era, assim, então, uma pessoa muito conhecida entre os mais simples, né? Aqueles com quem ele gostava de estar, com quem ele, né, se empenhava em estar. Mas era também muito conhecido por aqueles que se diziam os doutores da lei, né? Aqueles que tinham um conhecimento muito ampliado das leis, e eles ficavam também com muita atenção diante de Jesus, porque eles tinham medo da autoridade espiritual que Jesus tinha diante das pessoas que o encontravam. Então eles tinham medo de perder a autoridade deles, né, diante da autoridade de Jesus. E centurião é uma designação para um cargo de um oficial romano. Então, o centurião era romano e ele tomava conta de uma legião de soldados, ele impunha disciplina, então as ordens que ele dava, todos tinham que obedecer, né? E por ele ser romano, ele não estava sintonizado com os costumes, né? Com a religião, com as tradições, com as vontades, com as crenças do povo judeu. Então, isso é muito importante da gente saber para compreender todo o contexto dessa passagem de Jesus, né? E geralmente, na época de Cristo, os oficiais romanos eles eram muito temidos pelo povo judeu, né? Justamente porque Roma tinha conquistado a Galileia
E aquelas pessoas que ali estavam, né, representando Roma, elas muitas vezes eram desagradáveis, elas eram violentas com as pessoas, elas passavam por cima dos costumes, passavam por cima das crenças e chegavam a tratar muito mal, né, aqueles judeus que serviam a elas. Bom, mas lá no relato de Lucas, ele já começa trazendo uma surpresa, né? Ele fala que o centurião muito estimava o seu servo. Então a gente tem ali um oficial romano que muito estima um judeu que é seu servo. Então a gente já vê aí a primeira característica desse centurião, né? E ao ver o seu servo doente, ele se compadece, né? Ele sente no coração aquela dor que o seu servo está passando e ele procura Jesus e intercede por aquele servo. Então a gente vê que ele vai interceder por alguém que não é uma pessoa politicamente destacável, não é uma pessoa destacada perante a sociedade, não pertence à sua família, ao seu ciclo de amigos, né? É uma pessoa ali simples que está a servir, né, a esse centurião, mas ele se preocupa e ele se compadece, né? E ainda fala que há muito estima. Então, na época, isso era uma coisa muito rara, uma situação raríssima, porque os romanos, na verdade, não se preocupavam com aqueles judeus que estavam ali. Muitos dos romanos, se encontrassem um dos seus servos doentes, deixariam essa pessoa ali jogada para um canto, né, até que ela morresse e sem se importar realmente. Então, essa passagem do centurião nos mostra aqui uma exemplificação no bem, né, de uma pessoa que mesmo com um entorno todo contaminado pela injustiça, né, pela violência, ele acaba não se contaminando, né, mas agindo em prol daqueles que estão ali sofrendo, daqueles que estão sendo violentados por uma imposição de um povo que conquistou o seu território, né? Então ele vai contra todas as expectativas daquela sociedade romana. Com certeza. A gente vê que era um espírito que se destacava, sim, né, Fê, dentro desse meio, e com esse olhar, né, de compaixão aos menos favorecidos, e não do jeito, né, como é colocado, ele não era assim, tipo, ajudar por ajudar, ele realmente se colocou na miséria do outro, ele teve, sim, misericórdia e compaixão, sim, né? Sim. Então, uma situação de você só fazer uma ajuda e de você se envolver emocionalmente e se colocar naquela situação. Sim. E isso nos remete também, né, nos dias de hoje, às pessoas que saem das suas casas, né, que, sim, às vezes sacrificam parte da sua vida em nome daqueles irmãos que hoje passam fome. Então elas vêm, preparam marmitas, preparam lanches, preparam sopa, né? Tem, sim, muitas ações aí de diversas instituições que vão até as rodoviárias, que vão até as ruas servir sopa para aqueles irmãos que passam fome, entregar um cobertor para aqueles irmãos que passam frio. Muitas vezes essas pessoas, elas pedem doação e elas doam também, não em prol da sua família, não em prol dos seus amigos, mas em prol desses irmãos que muitas vezes eles não conhecem, mas que eles sentem como a sua grande família, né? Como a grande família universal que Jesus nos apresentou. Posso até dar um exemplo? Sim, com certeza. De uma comunidade assim carente que na época eu ia, né, uns anos atrás, já parei de ir lá, né? Mas eu me lembro de uma senhora que ela, na sua casa, ela começou a fazer a sopa para distribuir para as pessoas da rua. Era um bairro carente já dentro, uhum, daquela comunidade. E ela começou a receber doações de várias igrejas, católica, evangélica, do nosso centro. E daí ela fez uma reforma na casa dela, ela ganhou um fogão industrial. Então, assim, a gente vê que quando existe esse propósito, uhum, né, que o negócio, as coisas fluem. Então, ela era uma pessoa muito humilde e ela fez aquilo crescer. E a gente percebe que quando a fraternidade ela é viva nos nossos corações, a gente vence todas as diferenças, né? As diferenças de ideais, as diferenças sociais, as diferenças de pensamento, né? De ideologias, enfim, a gente consegue se unir em fraternidade a todos os nossos irmãos. E isso que é importante, é uma lição que o texto também traz, certo? E aí, voltando um pouquinho ao centurião, a gente vê que quando ele estava, então, preocupado com seu servo, que estava doente, né? Ele, tendo ouvido falar de Jesus, ou seja, ele nunca esteve presencialmente com Jesus, mas tendo ouvido falar, né, porque Jesus era muito conhecido, como eu disse no início, naquela região, ele envia alguns dos anciões dos judeus
rogando a Jesus que curasse então aquele seu servo. Ou seja, ele ouve falar de Jesus de uma forma assim tão contagiante, né, tão verdadeira e tão banhada por uma fé forte, por aquelas pessoas que tinham contato com ele, que isso toca o seu coração a ponto de fazê-lo acreditar também, né? Então isso renova a sua fé. E aí a gente percebe que através da fé do outro, a gente também consegue fortalecer a nossa, né? Através dos milagres que acontecem para os outros, a gente consegue também sentir em nós essa força, essa esperança, né? Sim. E aí eu trago também para a questão que muitos que nos assistem procuram, através da carta de um parente que se foi, Sim. que chega para uma outra pessoa, a gente consegue também vencer e superar esse luto que ainda mora aqui dentro de nós, né? Então, e ali no centurião, no coração do centurião, ainda estava vibrando a caridade e o amor por aquele servo, né? E vibram mais forte do que as convenções sociais, que muitas vezes poderiam até paralisar o ato de amor daquele centurião. Exatamente. Isso que você falou das convenções sociais, da postura, né, dele. Então ele se destacava naquele meio que a gente comentou, e se a gente for pensar, é uma quebra de paradigmas, né? Porque diante a gente vê que a bondade, né, e níveis diferentes de evolução das pessoas, independente da situação social dela ou da posição que ela se encontra, e o que nos faz lembrar de outros evangelhos que a gente comentou, né, amiga? Diante a sua posição, qual que é a sua postura, né? Será que a gente está usando daquela autoridade? Será que a gente está sendo um bom chefe, um bom parceiro de trabalho, né? Sim. Então, as pessoas são colocadas em diversos ambientes, essas pessoas para ter esses pontinhos de luz, né? E justamente para contaminar positivamente, Sim, né? Sim. E você vê, amiga, que no relato da história ele não envia qualquer pessoa para falar com Jesus. Ele escolhe, né, os anciões dos judeus, ou seja, ele escolhe aquelas pessoas mais velhas, mais respeitadas, né, de todo um conjunto de pessoas que estavam ali servindo ele. E isso é um sinal de reverência ao mestre. Ele reconhece o mestre como uma autoridade, né, que seja uma autoridade espiritual, né, que aquele tempo era muito difícil de você entender e compreender isso, né. E aí o centurião romano, ele mostra através disso que ele reconhecia essa autoridade moral do mestre, e não pelas coisas que ele via, mas pelas coisas que os outros falavam, pelas coisas que chegavam ao seu ouvido. Então, isso mostra também a consideração que ele tinha por aquelas pessoas que relatavam os fatos e as experiências que viviam com Jesus, né? Então, voltando para a passagem, ele diz que ao mesmo tempo, quando os anciões dos judeus chegaram até Jesus, eles disseram a Jesus para ajudá-lo, para ajudar esse centurião, porque ele era digno da ajuda de Jesus, né? E aí eles relatavam que ele amava a nação deles, dos judeus, né? E havia edificado a sinagoga. Então, gente, aqui a gente compreende primeiro duas coisas, né? A primeira delas é que o centurião, ele era de fato um bom senhor para os seus escravos. Né, ele estava ali numa situação representando o Império Romano, ele tinha toda a autoridade possível diante daquelas pessoas, uma autoridade mundana, né, mas ele olhava para aqueles servos e os enxergava como irmãos, ele se preocupava, ele construiu uma sinagoga, mesmo não crendo a mesma crença que eles, né? Mas para que eles tivessem um espaço, então, para fazer as suas rezas, né? Para se conectar com Deus, porque ele queria o bem daqueles irmãos, né? E ele nunca se valeu da sua posição política para massacrar aquele povo, muito pelo contrário, né? Ele tentou, através da sua posição, dar melhores condições de vida e bem-estar àqueles servos que estavam ali para ajudá-lo, na experiência que ele também estava passando, né? Sim. E por outro lado, a gente vê que os judeus que se reportaram a Jesus dizendo que aquele centurião era digno de ajuda, eles também guardam em si um sentimento de gratidão, né? Porque reconhecer naquele senhor, né? Naquele centurião, o bem que ele emanava do seu coração por todos aqueles que o serviam. E isso é muito importante também, porque eu trouxe aqui um trecho do livro Em Torno do Mestre, né, o capítulo médico das almas, onde é dito que a gratidão é o elo indissolúvel que une o beneficiário ao benfeitor. Então, olha a importância, isso é nos dois planos, viu, gente? Aqui, o que a gente faz aqui também transcende
para o plano espiritual. Com certeza. Quem assistiu ao filme ou leu o livro Nosso Lar, a gente vê que André Luiz recebia preces, né, de uma paciente sua, que ele nem esperava aquilo, mas para ela, ele fez tão bem, para ela e para a família dela, que ela chegou no plano espiritual e orou por ele, orava por ele, né, sempre. Então aquilo chegou a emocionar, e isso é o que acontece. Quando aqui a gente faz um bem, né, um bem de coração, um bem verdadeiro para um irmão nosso, isso toca aquele coração, aquele irmão, e ele fica grato por isso. E esse sentimento de gratidão promove esse elo entre os dois, né? Então, e muita gente deve pensar, ao escutar essa história do centurião romano, que ele, na verdade, não era uma pessoa boa, porque, enfim, ele tinha escravos, né? Mas se a gente se reportar à época, se a gente se reportar ao contexto daquela época, né, o Império Romano que estava dominando a região, ele podia muito bem deixar o mal consumir o seu coração, né, e fazer o que os outros faziam. Mas o que ele fez? Ele utilizou desse talento, né, dessa oportunidade que foi colocada em suas mãos pela providência divina, para, pelo contrário, ele dar boas condições de vida àqueles servos, né? Então, ele fugiu às convenções sociais da época para fazer o bem, né? E se ele assim não fizesse, certamente aqueles servos estariam na mão de outro, que muitas vezes poderiam ser violentos, desagradáveis, poderiam desrespeitar os seus costumes. Então é uma reflexão também para a gente entender como que a gente deve aproveitar essas oportunidades que são colocadas em nossa vida pela providência divina, né? Esses talentos que nos são ofertados, muitas vezes não para o nosso benefício, mas para que a gente possa utilizar em benefício dos nossos irmãos. Com certeza. E você foi falando e eu fui lembrando até de Zaqueu, sim, né? Porque na história de Zaqueu, apesar da sua posição, né, como cobrador de impostos e que ele era muito mal visto, ele era bom para os seus servos, né? Ele era bom para sua família, ele era bom para os seus servos. E a gente já tem um evangelho, né, só que a gente já fez sobre a história de Zaqueu. Não está no YouTube, está lá no Instagram. Então quem quiser pode ir lá assistir, que a gente fala desse encontro, né, de Zaqueu com Jesus. Então ele já tinha essa chama, né? E quando ele encontrou com Jesus, né, nessa situação, isso se acendeu, né? Então essa questão realmente assim desse amor, dessa renovação, né, enfim, desse caminho trilhado, né, através do amor, a gente vê realmente que houve uma grande renovação de Zaqueu. E isso que você falou, amiga, né, assim, da gente refletir até hoje, assim, na nossa situação, porque essas histórias, né, esses personagens, a gente tem que trazer para a nossa vida também, né, como que a gente está tratando aqueles que estão à nossa volta, né, quando sejam os colegas de trabalho, um funcionário nosso, né, então assim, como que a gente tá sendo, né, nessa posição, a gente está respeitando a cultura do outro, a crença do outro, né? A gente está realmente sendo útil e ajudando, né? Então, são reflexões para a nossa vida. E você falou da transformação de Zaqueu, né, amiga? E de fato, todas as pessoas que se aproximavam de Jesus, elas acabavam se transformando. E essa aproximação não precisa ser física, como é o caso aqui do centurião, né? Ele não se aproximou de Jesus no primeiro momento, mas ele se transformou, né? E ele conseguiu, né? Ele conseguiu modificar a sua fé, porque, enfim, o povo romano tinha outra crença, tinha outros costumes, né? Eles eram politeístas e ele, ali convivendo e ouvindo o que era feito por Jesus, ele conseguiu ir transformando no seu íntimo a sua fé. Mas é por isso que Cristo falava, aqueles que estão com os ouvidos para ouvir e os olhos para ver. Exato. Então, porque teve muitos, né, que chegaram perto, mas não se comoveram, não se tocaram, não se mudaram, né? Mas aqueles que estavam mais atentos, realmente houve uma grande transformação, sem, ao menos nesse caso, só de ouvir falar. E quantos de nós também chegam perto de Jesus, se aproximam do seu evangelho, mas não têm ainda ouvidos de ouvir e olhos de ver, né, amiga? Exatamente. Mas aí, continuando a passagem, a gente tá aqui divagando as ideias, divagamos agora. Mas tá muito legal, gente. Então, Jesus foi até os anciões, né? E quando ele estava perto da casa do centurião, o centurião envia alguns amigos até Jesus para dizer que o mestre não se incomodasse, porque ele não era digno de receber a sua visita.
E aí ele complementou dizendo que ele não tinha ido até o mestre porque ele também não se sentia merecedor de estar com ele. Menina, até me arrepio. E nessa passagem a gente vê assim a demonstração imensa de humildade do centurião, né? Ele estava ali representando um império, gente. Ele tinha todo o poder em suas mãos perante aquele povo, perante aquelas pessoas que estavam ali, mas ele não se sente digno de estar perto de Jesus, né? Ele humildemente expressa nas suas palavras que reconhecia ali então a autoridade moral de Jesus, né? Essa autoridade espiritual, e ele sabia que estava diante do mestre, né? Um mestre que não pertencia à sua crença pessoal, sim, mas ele via e conseguia enxergar nele essa autoridade espiritual. Eu nem consigo imaginar como era a época se aproximar de Jesus, né? Porque sim, devia ser assim uma vibração tão forte de amor, uma luz tão forte emanada da sua alma, que eu acho que as pessoas simplesmente paralisavam e se rendiam, né? Aquele amor, aquela luz, aquela bondade. E posso só fazer um parênteses também, claro, amiga? Quando você fala assim, que ele não fazia parte, né, da sua crença, né? Às vezes, gente, essas almas iluminadas, elas estão em todos os lugares, porque sim, o Cristo, ele manda, né, para todos os lugares. Então a gente vai escutar isso, ainda que não seja daquela religião que a gente frequenta, daquela crença que a gente acredita, mas esse respeito e essa sim, busca de escutar uma palavra, de ouvir uma pregação, de ouvir numa missa, de ouvir a pregação de um monge, enfim, né? Porque a mensagem, ela pode chegar por diferentes, sim, e às vezes ela fala, não, mas eu não sigo essa religião, então eu não vou nem escutar, né? Nossa, não. Quando eu estou preparando, desculpa amiga de cortar, mas é porque eu lembrei que quando eu estou estudando para fazer os roteiros aqui, tem alguma passagem bíblica, né? Gente, eu assisto vídeo de pastor comentando, eu assisto vídeo do padre comentando, e com muito respeito, e muitas vezes eles acrescentam muito a nossa visão, às vezes limitada, de um livro, né, da sim, doutrina, porque são visões diversas que se somam e que se complementam, né, e como a gente já diz aqui, muitas vezes não há uma verdade absoluta. Sim. A verdade que a gente conhece é uma parte da verdade absoluta, e elas vão se somando. Com certeza. Mas continua, amiga, que eu te cortei, desculpa. Não, mas era isso, realmente assim, pra gente ter assim, até como respeito e o coração aberto para receber qualquer mensagem de amor, sim, né? Sim. Que for válida. Mas era isso mesmo. E essa demonstração de humildade do centurião era tamanha que ele se sentiu até mesmo constrangido, porque fez o mestre se esforçar em ir até as proximidades da casa dele, né? Isso é narrado no texto. Então, ele não queria incomodar o mestre a esse ponto, né? Ele sabia que o mestre era tão imenso, tão iluminado, né? E tão diferente de tudo que ele já tinha visto, que ele falou, por que, né, que eu fiz ele vir até a minha casa? Porque eu não sou merecedor disso, né? E aí, a seguir, o centurião, ele vem e expressa a sua fé. Agora nessa fala, ele olha para o mestre e diz, dize, porém, uma palavra e o meu criado sarará. Então ele não quer nem que o mestre vá fisicamente ver o seu criado. Ele fala, diz uma palavra, ele vai sarar. E aí ele nesse momento, ele demonstra a sua fé, uma fé que reconhece o Cristo como ele verdadeiramente é, né? Ele, como governador do nosso orbe, como conhecedor de todas as leis divinas, né? Sim. Como o grande comandante dessa transformação, essa transformação física e espiritual pelo qual o nosso planeta há de passar e está passando desde a sua existência. E aí ele complementa dizendo, porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre o meu poder, e digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao meu servo faze isto e ele o faz. Então ele expõe aqui a lógica da sua fé, né? Ele fala, não, sim, o mestre tem autoridade, Jesus tem autoridade sobre todos, né? Tanto no plano material quanto no plano espiritual. Então se ele diz para curar alguém, todos os seus obreiros, todos os trabalhadores da sua seara se movimentam para que aquela cura aconteça, né? Porque ele sabe que é assim que acontece com ele no mundo material. Ele, no governo dos seus soldados, ele pede e os soldados obedecem. E reconhecendo a autoridade de Jesus, se Jesus pede, os seus soldados, né, os seus obreiros, os seus servos,
obedecem. E aí por isso que ele diz que bastava então uma palavra do mestre para que os seus exércitos se movimentassem, né? E aquele servo seria então curado. E aí eu tô pensando aqui, né? Quantos de nós tem essa fé, né, amiga? Pouquíssimos. Porque geralmente a nossa fé, ela acaba sendo até condicionada, né? Sim. Ou então dependente, né? Então, assim, algumas pessoas precisam de uma prova concreta, quando na verdade o próprio Deus é imaterial, né? E ele usa de diversos meios, né? Para, enfim, existem os nossos planos, né? Eu estava com a minha sogra hoje e ela falou assim: existem os nossos planos e existem os planos de Deus, que são muito maiores que o nosso, né? Então, às vezes, vem por meio desses obreiros, né, que você falou de Cristo, é por meio de uma intuição que vai fazer com que a gente repense uma fala, ou mude uma rota, né, ou mude uma atitude, né, ou pensamento. Então, existem diversas formas, né, de ação aí da espiritualidade, dessas intervenções divinas na nossa vida. Sim. E Jesus fica tão surpreso com o entendimento do centurião, né, em perceber todas essas coisas que ele expôs para ele, que aí ele diz à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tem achado tanta fé. Então ele se refere a Israel, gente, era o local onde todos os seus seguidores mais fiéis se concentravam, né? E aí ele diz que em todas as suas andanças, em todas as suas pregações, em todas as curas que ele promoveu ali em Israel, ele não viu uma só pessoa que tivesse a fé que aquele centurião romano demonstrou, né? E a nossa fé realmente depende muito de nós, é como você falou, depende da nossa capacidade de ter ouvidos para ouvir, olhos para ver, né? E o centurião, mesmo sem ter aquele contato com o mestre, com o dia a dia do mestre, com as experiências que o mestre tinha passado, ele conseguiu crer de uma forma que nem os seus próprios discípulos puderam acreditar, né? Então, olha que grandeza de fé. Eu quero um dia conquistar essa fé para mim, né? A gente ainda fraqueja, né? Sim. A gente tropeça, levanta, cai. A gente está mais para Pedro do que para centurião, né? Com certeza. E aí, voltando para casa, então, né? Todos aqueles que foram enviados pelo centurião encontraram o servo curado. Então a gente vê aqui que Jesus curou o servo, curou à distância, e não foi só apenas pela sua força espiritual, né? Mas foi uma soma do seu poder espiritual, claro que ele querendo, ele cura, né? Mas ali foi somada a fé e o amor do centurião para promover essa cura no seu servo. E vale lembrar que todas essas bênçãos, né, que também acontecem na nossa vida, né? Sim. Não são específicas, gente, porque Deus não tem preferência, tá? Ele não tem um filho favorito, né? Ele não é imperfeito que nem a gente, né? Então, assim, e é o que você comentou, né? Nem os discípulos conseguiam crer nessa intensidade. Então, às vezes, vale pra gente refletir também, né? Porque se nem os discípulos conseguiam, né? Olha o tanto que a gente tem que trabalhar ainda, né? Porque a gente ainda tem muitos apegos, né? Em diversas situações, a gente ainda precisa, às vezes, de adereços, de, sei lá, algumas coisas que nos impedem realmente de enxergar e de ter essa fé do centurião, né? Sim. E assim, já partindo para o final, né, da nossa explanação, essa mensagem, como vocês puderam perceber, além desse fato da cura à distância, né, que Jesus promoveu, ele traz também a exemplificação no bem, né, do centurião romano, com todo o seu poder, se preocupando com aquelas pessoas que estavam abaixo dele. A gente vê que os anciãos traziam um sentimento de gratidão, então está aí a lição da gratidão, né? E a gente vê também Jesus intercedendo por todos nós, né, ao mesmo tempo, e ele cura aquele servo de forma a validar a fé, essa fé intensa, pautada no amor ao próximo, né, que o centurião demonstrou. E aí eu trago um trechinho aqui do livro O Espírito do Cristianismo, que fala sobre esse poder de cura de Jesus, porque, enfim, essa passagem é uma das curas, né, que Jesus promove. E diz assim: o poder de curar em Jesus era um dom sobre-humano, não sobrenatural. Era sobre-humano porque em Jesus esse dom era perfeito,
ultrapassando os limites do poder humano, mesmo dos melhores curadores. Sendo Jesus um espírito perfeito, perfeitos deveriam ser todos os seus dotes. Sendo ele o maior missionário que baixou à terra, não podia, para o bom exercício de sua missão, deixar de vir revestido de poderes e forças que o distinguissem dos demais homens. Assim é que o seu grande conhecimento das leis que regem o universo e dos fluidos nele existentes, a sua força para a dominação e transformação desses fluidos, a sua vontade soberana de fazer realçar a lei de Deus, o seu amor imenso pelos sofredores, pelos deserdados da sorte, o auxílio constante que recebia diretamente de Deus, a enorme milícia celeste e a multidão de espíritos que se achavam sob as suas ordens, tudo concorria para que ele dissesse ao cego, vê, ao paralítico, anda, ao leproso, sê limpo, a sua palavra, tudo se cumpria. Então, lindo isso, né? Essa passagem nos mostra assim, o poder que Jesus tinha e tem realmente sobre esse mundo material e sobre as leis divinas e o mundo espiritual, né? O conhecimento que ele tinha das leis, dos fluidos e tudo que nos contorna. Então, essa passagem ela nos mostra, de fato, essa conexão do Mestre com Deus, com o nosso Pai, né? E por isso, muitas vezes, a gente repete aqui no Evangelho, né? Que o Mestre era animado pelo Divino, né? Ele estava ali sob o comando de Deus, né? E isso é muito fácil da gente compreender as leis divinas quando a gente se coloca nessa posição de ver, de enxergar, de perceber, né, tudo isso, de sentir com humildade, né, todo esse poder, todo esse amor, toda essa bondade que emana do Pai para cada um de nós. E o centurião pôde experimentar isso nessa experiência com Jesus. Então, gente, finalizando, já eu vou trazer aqui uma passagenzinha que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que as misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Mas aí, gente, a nossa fé ela precisa ser uma fé intensa, né? Uma fé forte como essa que a gente mostrou aqui nessa passagem que Lucas nos traz, né? Uma fé profunda, né, em nós, uma fé que nos faça acreditar profundamente no que Cristo nos coloca, nos faça acreditar verdadeiramente, não só de palavras, né, não só quando a gente está dentro de um espaço onde a gente está orando, mas que seja uma fé que nos acompanhe em todos os momentos da nossa vida, né, porque a gente sabe que o Mestre está ao nosso lado e o nosso Pai amado, o nosso Pai divino, ele faz o melhor para a gente, ainda que a gente não compreenda nesse momento que nos acontece. Então, que a gente tenha essa fé forte, essa fé intensa, essa fé do centurião, né, de Cafarnaum, porque o jugo do Cristo, como a gente também já falou aqui, é um jugo suave, né, o seu fardo é leve e ele nos dá a direção e nos ensina o caminho. E a gente só precisa dar em troca amor e caridade. E é assim que a gente termina a nossa mensagem de hoje, amiga. Muito bom. Espero que vocês tenham gostado e que a gente possa refletir aí ao longo dessa semana sobre essa lição, porque é uma lição realmente linda, né, e muito forte e que a gente ainda precisa realmente internalizar e praticar no nosso dia a dia, essa fé, né, o poder da nossa fé, porque ele é grande. Jesus já dizia, né, se fosse do tamanho de um grão de mostarda, a gente moveria as montanhas de dificuldade que a gente atravessa. E achei que valeu muito a pena realmente ter compartilhado esse roteiro, porque ele, enfim, tem muitas reflexões, né, pra gente tá fazendo, que a gente possa realmente, porque o intuito do Evangelho é isso. A gente sempre fala, né, pra gente, é pra vocês, mas é pra gente também, porque cada vez que a gente estuda, cada vez que a gente lê, é pra nos fortalecer, pra seguir no caminho correto. Bom, então vamos finalizar, né? Vamos então, envolvidos nesse amor, com essa linda mensagem, manter os nossos pensamentos elevados até Deus nosso Pai, agradecendo a espiritualidade amiga que nos acompanhou nesse estudo, nessa explanação, nos intuindo, nos amparando, e que a luz entre na casa de cada um que nos assistem, para fortalecer essas famílias, no bálsamo de amor e esperança, fortalecendo a fé
em Jesus e que nós possamos no nosso dia a dia ser esse arado do Mestre, fazer jus às suas obras e que possamos melhorar e auxiliar sempre o nosso próximo com muito amor. Que a espiritualidade amiga possa consolar o coração de cada um que está em sofrimento, para que sejam amparados, que sejam confortados. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. É isso. Então, boa noite, gente. Eu espero que vocês tenham uma semana muito feliz e a gente se encontra no próximo domingo, né? No próximo domingo. Um Até beijo. o próximo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.